Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, e também estamos ao vivo pela internet, o Facebook, YouTube, Instagram da TV Transamérica e do Verdade e Expressão. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Dando sequência à série de entrevistas com os nossos deputados estaduais, falando um pouco aqui sobre o governo Ratinho Júnior, sobre as questões do Estado, e também vamos falar um pouco também sobre as eleições municipais em Curitiba. Eu recebo aqui o deputado estadual Requião Filho, do MDB. Boa noite, deputado. Uma honra recebê-lo novamente aqui. Você que veio há uns 2, 3 anos atrás, no seu primeiro mandato, agora no segundo mandato. Vamos falar um pouco aí sobre a atual situação do nosso Estado. Boa noite, Rafael. Boa noite aos amigos. Chegando aqui, eu conversava com a sua equipe, eu acho que eu fui o primeiro deputado daquela sequência de entrevistados políticos. Então é um prazer estar aqui de volta, trazendo já no segundo mandato um pouco mais de experiência, né? A realidade que nós vivemos hoje lá na Assembleia, dentro da política paranaense. Nós vamos falar bastante sobre o governo Ratinho Júnior, mas antes eu queria conversar com você sobre algumas questões legislativas. Uma delas é que eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos. Nós temos aqui o projeto estadual de transparência na qualidade de ensino. A questão do ensino é um debate bem amplo aqui no estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior tem algumas ideias, trouxe aí alguns projetos que houve bastante crítica, né? Então, eu gostaria que você falasse aí desse projeto e já falasse um pouco da educação no Paraná. A educação no Paraná hoje ela sofre com a falta de boa vontade do governador e do seu secretário. Nós temos denúncias, inclusive, e acho que está sendo investigado pelo Ministério Público, que números do IDEB teriam sido maquiados. Então, é um direito meu e seu de saber como anda de verdade a educação no estado do Paraná. Para isso, esse nosso projeto de lei, que busca transparência nos números da educação. Quantos alunos por sala, quais as notas nas provas, não nota da prova de cada aluno, mas as provas que buscam medir a qualidade do ensino no Paraná, como as notas do IDEB, as notas no Enem como um geral, para que a gente entenda quais são as escolas que estão dando certo, quais são as escolas que estão dando errado, o que dá certo, o que dá errado, porque investir em educação é investir no futuro. E a médio prazo, médio e longo prazo, é o único e mais eficiente projeto para o desenvolvimento de país e de Estado. E o que você pensa sobre, dando sequência a essa conversa sobre educação, a ideia do governador sobre a escola segura? Bem, nós tínhamos a patrulha escolar, nós tínhamos nas escolas do Paraná as casas onde os policiais podiam residir sem custo nenhum, né, cuidando das escolas. Eu acho que é um programa interessantíssimo, mas não é a solução para o problema da educação e muito menos a solução pela falta de segurança. Porque não é um policial na porta de um colégio com 1.000, 2.000, 3.000 alunos que vai resolver o problema do tráfico de drogas na parte de trás da escola, do lado de fora do muro. Não é um policial na hora da saída do colégio que vai resolver, né, o aliciamento por parte do crime de alguns alunos que não têm perspectiva de futuro porque não têm emprego, né, porque o Paraná não buscou gerar novos empregos, trazer novas empresas, a não ser na propaganda. Porque a propaganda do estado do Paraná é onde eu queria morar. É o estado perfeito, sem nenhum problema, sem violência, com emprego pleno, um estado que só faz crescer. Mas o estado que eu rodo, as escolas que eu visito, as pessoas com as quais eu converso, não vivem nesse Paraná, vivem no Paraná real. Então, o projeto é bom, ele é mal executado e mal pensado, como costuma acontecer com os projetos do atual governo. Eles se preocupam com a propaganda. Como é que vai ficar no Facebook, como é que vai ficar na Rede Globo, na Rede Massa, a hora que sair na televisão. Mas a execução do projeto, o acompanhamento do projeto e a realização desse projeto, ou seja, que ele atinge o seu fim, não são pensados pelo atual governo. Então a propaganda é sempre muito boa, né? O lead é muito bom, mas a execução geralmente deixa a desejar. O ano passado nós tivemos uma discussão polêmica na Assembleia, até na época o líder do governo, Rosenbacher, veio aqui e defendeu a escola sem partido. E o Executivo me parece que não teve uma opinião clara sobre esse assunto. O que você pode falar sobre esse tema? Eu gostaria que você me desse, Guazelli,
um assunto do qual o governador Ratinho tem uma opinião clara, uma opinião objetiva, que ele não divirja na sua resposta, que não procure subterfúgios para fugir de uma resposta objetiva. A escola sem partido, apesar de ser, em teoria, né, quando se fala escola sem partido, significa uma escola onde não irão doutrinar os seus filhos, nem para lá, nem para cá. Isso é interessante, mas as leis já não permitem a doutrinação dentro da escola. As leis impõem limites aos professores, aos educadores, de impor as suas crenças, as suas opiniões políticas e as suas opiniões. Mas a escola sem partido nos impedia de debater qualquer coisa. O projeto era tão confuso que, se levado ao pé da letra, e era defendido por algumas pessoas que se diziam cristãs, nós não poderíamos discutir nas escolas, dependendo da sala de aula e dos pais que estivessem, sequer a existência ou não de Deus, para fazer uma hipérbole, né? Então não se podia discutir religião, você tinha que respeitar as crenças de cada um dos alunos e seus pais. Então imagine numa mesma sala de aula que nós tivéssemos um mórmon, um crente, um cristão e um bandista, e um ateu. Religião, qualquer uma das nossas teorias de evolução, se o homem veio do barro, se o homem veio do macaco, como isso se deu, não poderia ser discutido. Então era um projeto que foi vendido muito bem para a sociedade, um momento político, de tensão política do Brasil, e que na realidade era a censura e a perseguição aos professores, tentando criar uma geração que não pensasse por si, onde qualquer assunto polêmico fosse retirado das salas de aula, ensinando as crianças apenas a serem analfabetos funcionais. Saberiam ler, saberiam somar, mas não saberiam pensar. Isso não é bom para o Brasil. Tem aqui 3 projetos de leis que falam sobre a vedação de nomeação para cargos públicos. Uma é quanto à questão de condenação por disseminar fake news. A outra vedação do outro projeto é sobre a lei do racismo, injúria racial, e a questão da prática da LGBT-fobia. Se pudesse falar sobre essas 3 questões aí, esses 3 projetos. Eles têm o mesmo objetivo, né? Tirar pessoas que não condizem com uma sociedade civilizada de cargos públicos. A fake news é para combater esse mal que nós temos hoje dentro da política brasileira, dentro das redes sociais, onde pessoas, durante uma campanha, criam páginas de Facebook, páginas no Instagram, no Snapchat, no TikTok, qualquer uma dessas redes sociais que nós temos, criam notícias falsas e disseminam essas notícias por milhares de robôs, como tivemos na última eleição. Essas pessoas, mesmo após condenadas, né, pela justiça, têm poupudos cargos nas prefeituras, no governo do estado, dentro das assembleias legislativas do Brasil. Então, para fazer um exemplo que nós queremos realmente combater, para deixar claro que não é aceitável na sociedade de hoje a disseminação de mentiras, e propositalmente essa disseminação era proibir que pessoas condenadas pela justiça por esse crime, que é um crime previsto já na lei eleitoral, não pudessem ser depois beneficiadas com cargos públicos. A não contratação de injúria racial, de LGBT-fobia, até mesmo da Lei Maria da Penha, que já existe, é para que a gente tente colocar que a sociedade não aceita mais esses crimes absurdos, crimes hediondos, né? Que é o crime de discriminação racial, crença ou orientação sexual. Não podemos mais, no século que vivemos hoje, permitir e apenas passar a mão na cabeça de quem comete um absurdo desse. Agora vamos falar um pouco do governo. A gente estava falando aqui fora do ar, fazendo uma comparação entre o governo Beto Richa e o governo Ratinho Júnior. Você foi oposição no governo Beto Richa e a oposição agora no governo Ratinho. Gostaria que se fizesse uma comparação nas diferenças entre esses 2 governos. Eu fui oposição no governo Richa e sou oposição no governo Ratinho, Rafael, por um motivo muito simples. É a continuação um do outro. Mas como acontece geralmente com filmes de Hollywood, geralmente a sequência do primeiro é pior que o original. E o governo Ratinho se mostra hoje mais perdido do que o governo Beto Richa. Um governo sem norte, sem grupo político,
É um apanhado de pessoas que parece que o governador pegou um chapéu, jogou para cima os nomes e eles caíram em cima de certas secretarias e elas foram distribuídas assim. Os secretários não se conversam, as agendas não são as mesmas, o governo não tem um norte. Qual será a marca do governo Ratinho? Para quem o Ratinho governa o Paraná? Qual é o Álvaro Dias? O Álvaro Dias fez infraestrutura, investiu em asfalto, em estradas. O Jaime Lerner investiu em obras como o Museu Oscar Niemeyer, né? Fez lá a besteira do pedágio, mas ele tinha uma marca, tinha uma identidade. O governo Beto Richa, infelizmente, ficou conhecido pela marca da corrupção, das denúncias, grande parte delas feitas por mim na Assembleia Legislativa, na bancada de oposição. E o governo Ratinho ficará conhecido como o governo que, ao final dos 4 anos, não descobriu aonde ficava a chave de luz do Palácio Iguaçu. Porque parece que estão correndo cada um por um lado, cada um com sua própria agenda, e o governador não toma posições, a Casa Civil não põe ordem na casa, o gabinete do governador está mais preocupado com viagens aos Estados Unidos. Ano passado, acho que ele passou 100 dias fora do Paraná, né, entre viagens oficiais e férias. Eu nunca vi o governador tirar tantas férias. Então, é a continuidade do governo Beto Richa, um pouquinho ou muito mais piorado. Você falou pedágio. Qual que é a expectativa em relação ao pedágio? A gente está aí com um contrato prestes a vencer. Qual que é a sua opinião e o que você espera do governo? Bom, que eu sou contra o pedágio é a coisa mais óbvia possível, né? Tem uma história de luta da minha família contra o pedágio, 40 e tantas ações na justiça contra o pedágio, Ministério Público à época dizendo que o pedágio era maravilhoso, o Judiciário à época dizendo que o pedágio era maravilhoso, os aumentos eram dados sempre contrários à decisão do governo, eram conseguidos na justiça através de liminares e era um embate com o pedágio. O Beto Richa assume, desiste de todas as ações e o Ministério Público se cala, a justiça concede a desistência e o pedágio no Paraná surfa durante 8 anos. No final desses 8 anos, vem o Ministério Público de Brasília fazer a denúncia de que o pedágio era 5 vezes mais caro do que deveria ser no Paraná e que as obras contratadas, apesar de pagas e superfaturadas, não aconteceram. Encerra-se o governo, as denúncias acabam num grande acordo de leniência, que até hoje eu não consigo entender tamanha benevolência com quem roubou o Paraná durante tanto tempo. Ratinho Júnior se elege se dizendo contra o pedágio. Após eleito, se diz favorável ao pedágio, desde que ele seja diferente do que temos hoje. De repente, de uma maneira mágica, abrimos mão do poder sobre as rodovias paranaenses e as federais que estavam concedidas ao Estado, entregamos ao governo federal, não cobramos das pedageiras as obras não feitas, ou seja, o governo estadual está silente. Acho que de cada 10 obras, apenas 3 estão feitas ou em andamento, 7 não aconteceram e provavelmente não irão acontecer e o governo se cala. Entrega para o governo federal. Não, vai ser um pedágio diferente, vai ser um pedágio moderno. A pessoa fala, bom, vai ser um pedágio tipo Paraná-Santa Catarina, R$2, pedágio de manutenção. Não, vai ser um pedágio por obras, ou seja, o mesmo molde será usado aqui. Vai ser o preço mais baixo da tarifa que vai ganhar a licitação? Não, existe uma cláusula lá que tem um preço mínimo de tarifa, ou seja, ele já começa caro, ele já começa errado. E o governador que se dizia contra o pedágio deu um jeitinho de passar pano nisso tudo, ser favorável ao pedágio e ainda vai dizer, se não der certo, que a culpa não foi dele, que quem fez foi o governo federal. Mas tem o aval dele. Vamos falar um pouco aqui das privatizações. Copel Telecom, a gente tem aí algumas companhias sendo aglutinadas em outras. O que você pode falar sobre isso? Existe um trabalho do atual governo, Baselli, que é a privatização branca. O Beto já vendeu a maioria das ações das nossas empresas estatais, tanto da Copel quanto da Sanepar. E se você está assistindo e acha que a privatização é algo bom, a privatização no mundo, quando ela envolve empresas de serviços essenciais, que são basicamente os monopólios, como água e luz, não tem dado certo. Está sendo revertida na Europa, estão tentando buscar de volta essas concessões quando elas foram privatizadas, porque o serviço cai em qualidade e aumenta em preço, e uma empresa privada, ela quer lucro. E como é que você vai aumentar o lucro? Você investe menos e tira mais. Então, aqui no Paraná, as empresas estão sendo fatiadas, vendidas
dissolvidas e colocadas no mercado. E as pessoas dizem, é bom, porque eu já pago muito imposto, mas o seu imposto não vai para água e luz. Você vai continuar pagando imposto sobre a sua conta de água e luz, que vai para o Estado, mas a sua conta ficará ainda mais cara, porque eles irão cobrar o que eles quiserem pelo serviço, porque eles podem priorizar o lucro e não o desenvolvimento econômico e social de um Estado, que é para isso que serve a Copel e a Sanepar. Nós temos na Copel uma das empresas mais respeitadas no mundo, ou seja, uma empresa que dá certo. E ela não é 100% pública, ela não é um cabide de empregos. Ela é uma empresa mista. Ela tem o mercado participando dela. E o mercado participando dela garante que os salários sejam dentro da realidade do mercado, que ela não seja usada apenas para fazer política, né, ou politicagem, porque não seria política nesse caso. Então ela já tem um controle interno com essa realidade mista que ela tem entre ser pública e privada ao mesmo tempo. No momento que ela deixar de ser pública, ela visa só o lucro. E eu e você não teremos opção de contratar a Copel ou outra empresa, a Sanepar ou outra empresa. Teremos que pagar o que eles quiserem pela água e pela luz e ficaremos reféns dessas empresas e principalmente as indústrias e as empresas que poderiam se instalar no Paraná vão levar isso em conta. Tem ali a Copel Telecom, a Compagás e tem várias, dentro dessa reforma administrativa que eu queria que você comentasse, que até o Guto Silva veio o ano passado aqui e falou que tem a reforma 1, 2, 3 e 4. O que você entendeu dessa reforma? Eu entendi que eles não têm a menor noção do que é a 2, a 3 e a 4, porque nós já perguntamos e eles não conseguiram explicar. Eles pegam um estudo que foi feito durante a campanha pela Fundação Cabral e que foi dado de presente para o Ratinho. Ninguém consegue explicar por que e como esse estudo apareceu. Inclusive, acho que foi o deputado Arilson, se não me engano, que levanta a possibilidade do estudo ser inclusive um Ctrl-C, Ctrl-V de alguns trabalhos de término de curso, de pós-graduação e de graduação. Tudo meio colado, feito por pessoas que não entendem de orçamento público, feito por pessoas que não entendem do andamento da máquina pública, tanto que o projeto, depois de aprovado na Assembleia, foi suspenso por lei, porque ele parava o Estado. A ideia é vender para você que o Estado diminuiu, que nós cortamos pela metade as secretarias, que elas deixam de existir e viram superintendências. Mas, Rafael, gato que nasce no forno é biscoito? Você pode chamar de superintendência, de diretoria, você pode chamar de puxadinho. Se ela tiver a mesma estrutura, os mesmos cargos e o mesmo gasto, ela tem o mesmo custo. Então ela não deixa de existir, mas ela fica bonita na propaganda. É lógico que a fusão de algumas secretarias, de algumas diretorias, no mundo de hoje faz todo sentido. A gente pode ter uma maior eficiência e ao longo do tempo, com o planejamento, porque a coisa pública necessita de um planejamento, necessita de leis para que as coisas aconteçam. Você é do direito, sabe que o Estado só pode fazer aquilo que está previsto em lei, ao contrário de nós dois, que podemos fazer tudo que não esteja proibido na lei. Então, aí ao longo do tempo você enxuga a máquina. Mas a reforma do Ratinho é apenas para inglês ver, é um golpe de marketing. E a fase 2, a fase 3, a fase 4 era a venda da Sanepar, a venda da Copel, né, o esvaziamento das empresas que atendem o Estado, aquela fusão do IAPAR com a Emater, sim, que não agradou ninguém, né, não agradou nem o agronegócio, não agradou nem o pessoal dos ambientalistas, virou uma confusão. Eles não sabem qual será, por exemplo, nessa segunda fase, a estrutura interna da secretaria. Então, infelizmente, eles usam esses subterfúgios para fugir da realidade, que é o atual governo não sabe o que faz. Até o Arilson veio, quando veio aqui, ele falou que a quantidade de cargos parece que mudou muito pouco em relação à configuração anterior. Não há uma economia, por assim dizer, né? Poderíamos ter menos burocracia? Poderíamos, mas isso também pode ser resolvido sem tanto alarde, sem tanto gasto com propaganda. Mas eu entendo que o governador goste de fazer propaganda, né, nas mídias pagas, afinal de contas, né, para bom entendedor, meia palavra basta. Legal. Sobre a questão do funcionalismo público, a gente teve uma polêmica muito grande sobre a questão das licenças. O que você pode falar? Logicamente que vocês foram contra, né? E até tem uma pergunta aqui sobre isso. Fomos contra porque você não pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Até o Traiano, quando veio aqui, ele falou que
Antigamente o funcionário público era de um jeito, tinha muito mais privilégios. Agora não, agora mudou, é muito mais gente e tal. Foi essa justificativa aqui. Vamos pegar a realidade do funcionalismo público histórica no Brasil. Ninguém queria ser funcionário público. E as pessoas reclamavam da falta de qualidade dentro do serviço público. Para se atrair pessoas de uma formação melhor, pessoas que tivessem um nível melhor e buscassem esse acesso, tivemos que, como nação, não só como Paraná, né, tornar mais atrativo o cargo de funcionário público. Uma carreira estável, né, você tem a estabilidade no serviço, você teve aumentos de salário, teve um plano de carreira, ou seja, você tinha uma progressão linear dentro da sua carreira. E dentre várias conquistas que o funcionalismo público conseguiu, tentando ser mais atrativo, surgiu a licença-prêmio, que pode variar, acho que de acordo com a área que você está, o tempo que você tem que trabalhar para ganhar aquela licença. E era um direito do servidor essa licença-prêmio. Ao longo disso tudo, virou um costume, virou regra a venda da licença-prêmio, que poderia ser questionável. E no mundo de hoje, a licença-prêmio se justifica? Se ela não se justificar, é daqui para frente. Você que entrou agora como funcionário público no próximo concurso, entre sabendo que você não terá licença-prêmio, porque essas são as novas regras do jogo. Você que já era servidor, você que tinha direito adquirido essa licença, você que estava contando com esse dinheiro ou com esse tempo para fazer um curso, isso não pode ser retirado do servidor desta forma. Então, eu acho que foi uma mudança inconstitucional, eu acho que foi um estupro às leis do Paraná e à Constituição, a maneira como as coisas aconteceram, a própria reforma da Previdência aqui, com sessões semi-secretas, divulgadas pela internet, mas num local fechado, com polícias. São coisas que o atropelamento do próprio rito legislativo das coisas, isso depõe contra os atos, porque geralmente tudo que é feito às pressas e às escondidas não é coisa boa. Essa questão que você disse que é inconstitucional, teve vai ter questionamento na justiça? Como que está isso? Está sendo questionado na justiça, acho que os sindicatos estão, as associações estão correndo atrás, mas infelizmente a justiça brasileira não é a mais rápida do mundo, e trabalha muito com a opinião pública também, né? A justiça se tornou uma instituição vaidosa que gosta de agradar o Ibope. E como o funcionalismo público não é bem visto hoje, depois de uma campanha difamatória dos nossos funcionários, que são todos marajás, que teriam benefícios demais, esquecem que a média salarial é bem mais baixa, que não são 90 dias de férias. Ou seja, criou-se, através das fake news, uma imagem errada do funcionalismo. O judiciário não tem tanta pressa de entrar nessa polêmica. Tarifa de água e luz sempre foi uma bandeira sua, do seu pai, a questão de brigar pelo preço mesmo. Quanto mais baixa a tarifa de água, quanto menor a tarifa de luz, mais você atende a população. Copel e Sanepar, elas não podem dar prejuízo. Elas devem dar algum lucro, e esse lucro deve ser reinvestido nas redes e na infraestrutura dessas próprias companhias. Mas uma tarifa de água social, uma tarifa de luz social, popular, baixa, que todos possam pagar, garante a adimplência desses pagamentos e o Estado economiza lá na ponta na saúde. Porque quando a gente tem água, luz, esgoto, a qualidade de vida é infinitamente melhor e as condições sanitárias e de saúde são infinitamente maiores. O Estado economiza lá na ponta. Quando uma empresa fala assim, eu vou abrir no Paraná ou em Santa Catarina, ela tem o custo dela. E o custo dela são tarifas de água, tarifas de luz e impostos. Se as tarifas de água e luz são mais caras do que em Santa Catarina, ela pode optar para ir para Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, a mesma coisa com os impostos. Então, tarifas baixas geram empregos, porque indústrias e empresas procuram estados que propiciem condições de se crescer, de se instalar. E quando as tarifas de água e luz são baixas, o custo fixo dessas empresas é menor, a possibilidade delas darem certo e terem lucro, porque uma empresa privada, sim, deve aferir lucro, então elas se instalam em estados. Elas deveriam ser usadas como uma força motriz para gerar empregos. Infelizmente, elas são usadas como uma força motriz para encher o bolso de acionistas que sequer moram no Paraná. A gente estava falando sobre a reforma da Previdência.
O Paraná foi muito rápido na aprovação da reforma da Previdência. O governador Ratinho Júnior me parece que é um dos governadores mais alinhados ao governo Bolsonaro. Se você fizer uma comparação aí com outros estados aí, que você pode falar sobre essa reforma da Previdência que praticamente reproduziu aí o que veio o governo federal? Ela poderia ter sido melhor discutida, ela poderia ter tido uma regra de transição mais bem elaborada, ela poderia ter sido menos traumática. Certo que algumas coisas são impostas de cima para baixo, Brasília erra e o Brasil paga o preço, mas eu vou lembrar para você que hoje o dólar passou de 5, né? Sim. E não era a reforma da Previdência que ia botar o dólar a 2,50? Não era a luta contra os direitos dos trabalhadores que ia resolver o Brasil, que ia baixar o dólar, que a Bolsa ia subir, que os investimentos iam crescer? Despencou hoje também. A Bolsa despencou hoje, também devido ao petróleo, né? Mas mostraram-se inúteis as tais reformas que iam salvar o Brasil. Elas salvaram o bolso de alguns grandes empresários brasileiros, né? Elas garantiram aquele 1% que detém 90% do dinheiro, uma tranquilidade, e judiam da classe média, judiam do trabalhador, judiam até da classe média alta que acha que é rica, né, que acha que é milionária. Mas essas reformas deveriam ter sido melhor discutidas. Elas não ajudaram, elas não agregaram, e elas não resolveram sequer o problema de caixa do Paraná. E a Paraná Previdência tem hoje um problema de caixa devido às reformas da Previdência de 2012 e 2015, ambas do governo Beto Richa. Tem problema de caixa, mas e aquela reforma, aquela situação do camburão, que foi um questionamento muito grande, que ia resolver foi tirado tudo. O dinheiro da Previdência, não resolveu? Pois é, eles roubaram o dinheiro da Previdência, colocaram em outro lugar. O governador Beto Richa sacou dinheiro da Previdência, fez um acordo com o Ministério Público, outro acordo que é inexplicável, de devolver em 60 anos o dinheiro sacado. Recolheu o dinheiro dos funcionários e não repassou para a Previdência. Existem inúmeros fatores que levaram a Previdência do Paraná a tomar esse susto de cálculo autorial. Mas não é o salário do servidor, não é a contribuição do servidor que prejudicou. O que prejudicou foi a péssima gestão nos anos do governo Richa, dos quais o governador Ratinho e a sua base ajudaram a desmontar a Previdência do Paraná. Especificamente quanto ao aumento da alíquota, que foi para 14%, qual que é a sua posição? Que a gente fala direto aí com o funcionalismo público. Ela estava muito bem a 11%. No governo Requião, o cálculo autorial da nossa Previdência era tão bom que nós não precisávamos cobrar os inativos, porque a nossa Previdência era superavitária. E de repente passamos a cobrar inativos, aumentamos a alíquota e a Previdência, segundo o governo, está com a corda nos pescoços. Então é difícil de entender como em tão pouco tempo uma gestão faminta por dinheiro para cobrir rombos e furos conseguiu criar esse rombo na Previdência. O problema da Previdência é o não repasse do governo, da parte do governo, do patrão, para o fundo e os saques feitos no fundo, além de uma bobagem que o Richa fez lá em 2012, que foi jogar a PM para dentro do fundo de Previdência para fazer uma liberação matemática de fluxo de caixa, né? Pegou uma categoria especial que se aposenta em 25 anos, aposentadoria especial, com pouco tempo de contribuição, com a média salarial mais alta do que o resto dos servidores, porque o praça ganha pouco, mas o oficial no Paraná ganha bem. Então, aquela bobagem de 2012 pesou muito. Daí ele vem lá e saca o dinheiro do fundo e não repõe. Ali, eles começaram a cavar o buraco. E eu nunca vi alguém querer sair do buraco que não pare de cavar. E o governo Richa e o governo Ratinho seguem esse rumo. Legal, vamos para as notícias da semana, os destaques do dia, com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafael. Boa noite ao deputado. Vamos ao destaque de hoje. O número de casos confirmados do novo coronavírus no país ficou estável em 25, sem novos pacientes infectados em relação a ontem, dia 8. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde hoje em Brasília. Além dos pacientes confirmados, foram registrados 930 casos suspeitos, um aumento em relação ao total de ontem.
quando o Ministério da Saúde contabilizou 663 pessoas nessa situação. No Paraná, a Secretaria da Saúde está investigando 33 casos suspeitos da doença, sendo 20 descartados. O que diz o presidente? O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento na noite da última sexta-feira, dia 6, para tranquilizar a população a respeito da chegada do novo coronavírus no país e convocar a população, em especial os profissionais da saúde, para um trabalho conjunto com o governo para superar a situação. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade e, de acordo com o presidente, reforçou o sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde. Por último, Bolsonaro destacou que o governo também vem transmitindo informações diárias e transparentes a estados e municípios. Ele diz, abre aspas, determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como o reforço aos nossos hospitais e laboratórios. O momento é de união. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Fecha aspas. Com informações da Agência Brasil, imagens de Carolina Antunes, Fernando Frazão e Fábio Possebon. Mais notícias em nosso site www.verdadeexpressão.com.br. É com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro. Estamos ao vivo aqui com o deputado estadual Requião Filho, do MDB, falando um pouco sobre o governo Ratinho Júnior e também sobre o trabalho dele no Legislativo. A gente, no início do programa, falou sobre algum dos seus projetos e acabou passando aqui em branco a questão. Você tem aqui um projeto sobre Open Bar e Open Food sem enganação. Sem enganação, Guazelli. Acho que a transparência é sempre o melhor remédio. Esse projeto surge dentro do gabinete quando um dos nossos funcionários, um pouco mais novo que eu e você, alguns 20 anos, vai reclamar que ele foi numa festa e ele se sentiu lesado, porque o panfleto era uma coisa e a realidade da festa era outra. Então, a Abrabar, inclusive, achou legal o projeto, nosso amigo Fábio Aguaio, né, que incentivou. E a ideia é a seguinte, se você vai fazer um open bar, vai fazer open food, diga qual é a bebida e qual é a marca da bebida que você vai servir. Diga de que horas a que horas funciona o serviço de open bar e open food. Qual é a comida e quanto tempo fica a comida. Porque open food significa comida à vontade. Você paga o open food, chega lá, tem uma mesa, acabou aquela mesa, acabou a comida. Não foi bem o open food. Sim. Então a ideia é que os bares deixem bem claro, os bares, as casas de eventos, né, os promotores das festas, deixem claro aos seus clientes o que está sendo oferecido por aquele preço, porque o combinado não sai caro. Se você sabe qual é a bebida que você vai tomar, se você sabe qual é o horário de atendimento e qual é a comida que será servida e você topou pagar aquele preço, depois você não tem direito de reclamar. Se você comprou uma coisa e foi servido outra, cabe a você o direito à reparação. Falando em bares, uma outra questão que vocês analisaram o ano passado foi, que é antiga já essa discussão, e semana passada o STJ analisou, foi a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Aproveitar e já falar sobre esse assunto também. Cervejinha no estádio de futebol. E o que eu mais gosto do nosso projeto é que a preferência seria para cervejas artesanais feitas aqui no Paraná, beneficiando os nossos produtores, né? Temos um estado que tem algumas das melhores cervejas artesanais e elas deveriam ser priorizadas dentro dos estádios, não cervejas de outros estados ou cervejas de grandes companhias. Mas eu acho que é um direito do cidadão e é um dever do cidadão se controlar, saber o tanto que ele vai beber e como se comportar. Porque a realidade hoje é que temos torcedores entrando completamente alucinados dentro do campo de futebol, porque fizeram o esquenta do jogo, né, tomando o que conhecemos popularmente como as bebidas quentes. Toma uma pinga, toma uma cachaça, toma um uísque e já entra alterado. Eu acho que a cerveja não tem esse teor alcoólico todo. Dentro dos estádios ela não é vendida num preço exatamente acessível para se tomar um porre. Então eu acredito que seja um direito do torcedor e faz parte da nossa cultura. Por mais que
a relação álcool-esporte não seja a melhor, nós temos essa cultura de tomar uma cerveja e assistir a um jogo de futebol e temos que respeitar essa cultura e trabalhar a conscientização da população sobre o consumo adequado de álcool, se é que existe um consumo adequado. Sem contar o comércio em geral, né? Aquece também o comércio. Sim, nós temos... Fábio Agaguaio, quando veio aqui, falou sobre isso também. Sim, você está vendendo, você está gerando imposto, você está gerando empregos dentro do Estado. Se as cervejas vendidas forem as artesanais aqui do Paraná, você está gerando o conhecimento dessas marcas, está colocando elas no mercado. Eu acho que sempre que seja possível agregar valor e gerar empregos é algo interessante. Legal. Falar um pouco sobre o MDB, porque o MDB sempre foi um partido, uma expressão muito grande, um dos maiores da história do país, e passou aí sempre teve muito debate dentro do MDB. Gostaria que você comentasse o MDB a nível nacional, qual que é a sua opinião da forma como está sendo conduzido. Vocês têm ali um certo destaque em algumas cadeiras lá no Congresso, né? Tem a presidência da CCJ no Senado. Passou aí, o ex-presidente Temer era do MDB, o seu pai, um senador de destaque aqui no Paraná, né? Ex-senador, muito destaque. Gostaria que você falasse, porque a última vez que você veio aqui, você falou do MDB, mas você falou muito sobre o estatuto do MDB. Se seguisse o estatuto que está escrito lá, seria o ideal do MDB hoje, mas infelizmente muitos que estão no MDB Guazelli, não seguem. Eu continuo na mesma briga. Quem é o MDB? Aqui no Paraná ou aqui no Brasil? O que é o MDB? Qual é a nossa bandeira? Quais são as nossas ideias? O que nós defendemos como partido, como instituição? O MDB tem um ministro extremamente bolsonarista, né, que deixou de ser ministro, quer ser líder da Câmara agora, o Osmar Terra, que é um político que eu conheço e respeito, mas tomou esse lado. E ao mesmo tempo tem dentro do MDB um Roberto Requião, que é muito mais um progressista do que um bolsonarista. Então o MDB tem essa pluralidade interna que deve ser respeitada, mas nós temos que voltar às nossas raízes. O MDB nunca foi um partido a favor da censura. O MDB nunca foi um partido ultraliberal no sentido econômico, do laissez-faire, laissez-passer, do mercado livre, que o mercado se autorregula. O MDB sempre defendeu as causas sociais, os direitos trabalhistas, a liberdade de expressão. E de repente o MDB hoje não tem uma cara, não tem um rumo, cada estado, cada cidade é um MDB. Então eu continuo nessa luta de buscar que o partido tenha uma identidade e um discurso. É lógico que vai haver divergências, mas o problema da política hoje é que um partido é ele mesmo em cada município ou em cada deputado. Tem partido ali na Assembleia que tem diversos deputados e nenhum deles pensa a mesma coisa sobre nenhum assunto, mas estão lá usando aquela sigla. Fala, mas as pessoas não votaram no partido, votaram em mim. Mas você se elegeu dentro de uma proporcionalidade que exigia um partido. A fidelidade partidária, ou pelo menos a fidelidade, a raiz do partido deveria existir e ela não existe em nenhum partido hoje, não é só no MDB, infelizmente, e eu acho que todos os partidos deveriam buscar, né, essa reflexão e deixar de forma bem clara para a população e para os seus integrantes quais são as suas bandeiras. Aí se você gosta e se você não gosta, você troca de partido ou você não vota naquele partido. Agora, o fim das coligações na proporcional, você não acredita que possa ser algo benéfico aos partidos? Vai ser muito benéfico se os partidos tiverem a decência de buscarem formar quadros e candidaturas dentro dos seus ideais. Se começarem a procurar diversos candidatos com possibilidade de eleição independente de ideias similares, né, vai acabar a venda de tempo de televisão, vai acabar aquele conluio de escadinhas, né, onde você fazia uma chapa bem rasinha só para vender aquela chapa para ajudar esse cara aqui. Então os partidos vão ter que correr atrás de bons candidatos. Mas se colocarem candidatos que não pensem iguais, não pensem de forma sequer parecida, eu acho que a população vai ler, vai entender isso e vai deixar de votar naquele partido.
sobre ainda o aspecto federal, eu li, acho que você escreveu um artigo sobre o Bolsonaro e o nazismo. Eu achei interessante esse seu artigo. Basicamente você diz, para ser bem curto, que Bolsonaro não sabe o que é nazismo. Ele não sabe o que é nazismo, ele não sabe o que é o fascismo. O cara, para ser um fascista, ele tem que conhecer a história, ele tem que entender o que aconteceu no mundo, como o fascismo surge, quem são as pessoas que representam essa ideia. E não é um nazista porque, com todas as barbaridades que ele disse até hoje, né, eu não vi o Bolsonaro falar ainda de superioridade racial, não vi ele falar de extermínio. Na verdade, vi, mas era um extermínio diferente do nazismo, né, de superioridade racial, de ideias. Ele é nazista no jeito de fazer a sua política, no jeito de fazer a sua propaganda, na falta de escrúpulos de trabalhar a verdade. E para ser um fascista, ele teria que ter estudado muito mais, ter entendido o que é o fascismo. Ele é simplesmente, se me permitem o horário, um porra louca que está lá e consegue, através dessas polêmicas geradas por ele de forma pontual, desviar dos grandes escândalos que temos hoje no Brasil. Fica a oposição discutindo se o humorista falar do PIB é certo ou não, e as pessoas esquecem de discutir o porquê o nosso PIB foi um fracasso. Ficam as pessoas discutindo a barbaridade que ele fez com aquela jornalista da Folha de São Paulo, aquela agressão a todas as mulheres do Brasil, que não cabe ao cargo do presidente, e nós não discutimos a pergunta que ela fez. Então ele desvia dos assuntos, ele desvia das milícias, ele desvia da rachadinha que está sendo investigada dos seus filhos, ele diverge sempre que as perguntas são sobre os gastos milionários do cartão da presidência, que passam de centenas de milhões de reais. Ele não explica o dólar, ele não explica o entreguismo, e ele consegue controlar a narrativa com esses escândalos pontuais. Então eu acho que para idiota ele não serve, ou aqueles que o comandam para idiota também não servem. E eles jogam muito bem esse jogo e nós ficamos aí perdidos discutindo coisas pequenas, quando as grandes questões do Brasil, como a venda da Petrobras, a entrega da Amazônia, a destruição do meio ambiente, a falta de programas de geração de emprego, a falta de investimentos na área de saúde, isso tudo fica esquecido. Sequer lembramos do Queiroz. Até nesse ponto que eu queria falar com você, toda essa retórica dele, queira ou não queira, mobiliza o eleitorado dele. Ele domina a narrativa. Sim. A população oposicionista fica falando dos absurdos, os bolsonaristas ou os bolsominions adoram esse tipo de polêmica, né? Falavam dos militontos, mas os bolsominions também glorificam a figura do atual presidente e o debate deixa de ter um nível mais aprofundado, ele fica um debate raso e as grandes questões do Brasil ficam de lado. Infelizmente, a oposição joga esse jogo e eu tenho certeza que ele não faz isso por acaso. Descobrimos há pouco que até a mesa simples do café da manhã do presidente, do pãozinho com manteiga e açúcar, era um cenário colocado para fazer a live bem naquela hora. Até o pão com café do presidente era fake. E a gente vê que ele ainda explora muito aquela onda antipetista, que ainda é muito forte, né? Nós já temos alguns anos que o PT saiu do governo, que nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, que o Michel Temer assumiu, que o Paulo Guedes virou ministro e o PIB não cresceu, a bolsa não supervalorizou, o dólar não caiu, a gasolina não baixou e a geração de empregos no Brasil não aconteceu. Os bilhões de dólares que estavam esperando o PT sair do poder, que viriam para o Brasil, não vieram. Na verdade, estão saindo do Brasil. Nunca tivemos uma retirada tão grande de moeda estrangeira do nosso país como estamos tendo agora. O PIB de 1,1% é menor do que o PIB do ano do impeachment, onde tivemos uma crise institucional no Brasil, tirando uma presidente eleita com o voto popular através de uma ruptura do sistema, porque o impeachment é uma ruptura do sistema,
sem entrar se foi golpe ou não foi golpe, é uma ruptura. No ano de ruptura de sistema, nós não tivemos um PIB tão baixo como tivemos agora. O posto Ipiranga, o tal do Guedes, diz que se ele sair, o dólar vai a 7. Eu acho que se ele ficar, o dólar chega a 10. Isso aí. Sérgio Moro, vamos falar um pouco do Sérgio Moro, porque aquela bandeira anticorrupção, até se fala muito sobre, muitos ainda defendem, bolsonaristas falam que não tem mais, no ano do governo Bolsonaro não teve mais escândalos de corrupção. Não teve mais escândalos que vocês prestaram atenção, né? Porque o que teve de escândalo de corrupção, até o chefe de comunicação dele está sendo investigado por ter uma empresa que recebia dinheiro da verba de comunicação do governo. Então, escândalos de corrupção tiveram. O que eles não tiveram foi o destaque necessário na mídia nacional para que você se importasse. Então, os escândalos de corrupção e a corrupção continuam. O Sérgio Moro, nosso ex-juiz federal, Sérgio Moro, né, de Maringá, adotado pela República de Curitiba, começa fazendo um bom trabalho. Vou dizer para você que a Lava Jato foi essencial para o Brasil até certo ponto, que foi abrir a caixa preta da corrupção, expor os problemas. O problema maior do Sérgio Moro é quando fica claro que o projeto dele não era um projeto de justiça, nem um projeto de combate à corrupção, mas, ao que tudo indica, um projeto pessoal, de vaidade, e um projeto político para apoiar um certo grupo, para que ele tivesse um benefício que está sendo investigado ou não, né, de conseguir um cargo de ministro no STF. O STF, o qual eles querem fechar agora dia 15, mas essa esquizofrenia faz parte do atual governo. E então, o Sérgio Moro começa muito bem, mas na política nós dizemos que existe a mosca azul que morde as pessoas. E ele, em algum momento daquela investigação, com todas aquelas luzes, com aquelas câmeras, aqueles holofotes, ele foi picado pela mosca azul e deixou a sua vaidade, né, tomar conta do homem mediano que é, e fez o que fez, no meu entender hoje, pelos motivos errados. Então começa muito bem, começa de parabéns, abrindo a caixa da corrupção, que precisa ser combatida, precisa ser extirpada da coisa pública, e só a transparência faz isso. Mas a vaidade morde aqueles meninos do Ministério Público e morde o senhor, então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, né, que está lá hoje para passar pano nos escândalos da família Bolsonaro. Você, na sua opinião, você acha que ele tem intenção de ser candidato a presidente? Tudo indica que sim, que a mosca azul o mordeu e ele acha que ele pode ser presidente da República. E por que não? Se o Bolsonaro foi, porque muitos falam que ele não quer mais o STF. Eu não duvido. Não duvido que os planos do Pink e do cérebro sejam esses, de dominar o mundo. Mas eu ainda acredito na democracia, acredito na justiça, seja ela divina ou a dos homens. E muita coisa precisa ser passada a limpo sobre o que aconteceu no Brasil e o tempo nos dirá se deu certo ou se deu errado. Por enquanto, não adianta torcer, porque está dando muito errado. Nós falamos do MDB a nível nacional, vamos falar um pouco no Paraná. Teve uma candidatura do João Arruda, que de certa forma pode-se dizer que foi corajosa, né? Porque enfrentou muita... Pode-se falar que inclusive foi a única candidatura digamos assim, com envergadura de oposição, porque a gente teve a Cida e o Ratinho, que eram do mesmo grupo, tal. Então eu gostaria que você falasse qual que é a ideia do MDB. Tem eleições municipais agora, tem Curitiba, você foi o candidato a prefeito nas eleições de 2016. Como que vocês estão trabalhando aí Curitiba e os principais centros no Paraná? Eu acho que time que não joga não tem torcida. Partido existe, Guazelli, para lançar candidato e colocar as suas ideias e as suas bandeiras. Então o ideal é que em todas as cidades onde exista uma campanha para prefeito, o MDB tem um candidato a prefeito, a vice e uma chapa completa de vereadores. Onde isso não for possível, né, que se pleiteie a vice. E se não for possível de forma alguma, porque tem cidades que estão tendo candidaturas únicas, um fenômeno, né, nesse ano eleitoral, que eu estou tentando entender ainda como isso está se dando, mas que nós tenhamos chapas completas de vereadores levando as nossas bandeiras. Espero que o MDB tenha feito o seu dever de casa, espero que o MDB respeite os diretórios municipais e as forças locais por todo o Paraná e que ele assim se coloque como opção para a população. O MDB do Paraná deveria ser um jeito
fácil de se reconhecer. São candidaturas com preocupação com quem precisa de prefeito, com quem precisa do transporte público, da saúde pública, das escolas, das creches, com quem precisa de segurança, com quem precisa de emprego. Com você, pequeno empresário, microempreendedor, médio empresário, com agricultor familiar, com agricultura de médio porte, que o MDB se preocupa. E por consequência, por ser uma simbiose o nosso sistema, né, os grandes empresários, o grande agronegócio acaba se beneficiando. Então, essa identidade MDBista, se dependesse de mim, estaria presente em todos os palanques nas 399 cidades do Paraná. E em Curitiba, você como que tá? Vai ter candidato a prefeito? Tem o seu nome, tem o do João Arruda, o do seu pai, esses dias aí. O Requião foi, eu não coloquei o meu nome. O meu nome não está à disposição do partido para ser candidato. Você não vai ser candidato, então? Não serei candidato. Eu acho que tenho agora um compromisso com o partido de buscar ajudar essas candidaturas nas cidades do Paraná, inclusive pela falta de coligação. É necessário que o partido se organize. E aqui em Curitiba, o Roberto Requião, o Requião original, foi lançado por um grupo de pessoas que busca uma coalizão progressista para colocar para Curitiba essa opção. O ex-deputado federal João Arruda coloca também o seu nome. Eu acho que é um pleito justo. Caberia ao diretório municipal fazer uma convenção e decidir. Mas hoje, por erros do destino, vamos colocar assim, que não cabem a ser discutidos aqui, o MDB tem uma provisória na capital, o que eu acho um erro enorme para um partido com o tamanho e a seriedade que deveria ter o MDB. Então a provisória irá escolher o seu candidato, mas eu lembro que ninguém é candidato de si mesmo. Uma candidatura só acontece quando ela vem de baixo para cima, quando ela tem uma base. E daí o que acontece durante a campanha vem do momento eleitoral vivido e da leitura que a população dá à eleição, se ela será polarizada ou não, se ela vai para segundo turno ou não, e como as pessoas estão vendo a política. Eu acho que será uma campanha interessantíssima aqui em Curitiba nas próximas eleições. Você falou no início do programa que você não sabe a opinião do governador Ratinho Júnior para diversos assuntos. E falando em eleição municipal, em Curitiba ele deu uma entrevista no final do ano e não disse claramente quem ele vai apoiar. Ele só falou que tem 3 candidatos bons, pré-candidatos bons em Curitiba, que é o Francisquini, o Neyley Prevot e o atual prefeito Rafael Greca. Quem que você acha que o Ratinho vai apoiar? Está faltando um pé para o Ratinho. Porque um pé em cada canoa só dá para 2. Ele está querendo botar em 3, fica complicado. Está faltando pé para o governador. E, querido Ratinho, ser governador é dizer sim e dizer não. É tomar decisões. Ter um grupo político é ter posições, apoiar essas posições e ajudar quem te ajudou. Essa neutralidade é apenas estar em cima do muro e mostrar que você não tem a capacidade, como governador, de decidir quem te apoiou ou quem seria a melhor opção. Infelizmente, o seu cargo, a estatura dele, exige de você um posicionamento. Essa neutralidade não fica bem. Você precisa ter lado. E não é só na campanha municipal. Agora, falando sobre administração municipal, Rafael Greca, a gente já está caminhando para o final, mas qual que é a sua avaliação geral? Eu gosto do Rafa. Gosto pessoalmente dele, acho ele um personagem, uma pessoa divertidíssima. Discordo de muitas coisas que ele tem feito na prefeitura. Tem feito muitas coisas que lhe garante hoje uma vantagem na pesquisa, entre elas o asfaltamento do grande centro de Curitiba. Rafa, eu agradeço muito que você tenha asfaltado o meu bairro. Mas tem bairro em Curitiba que estava precisando de esgoto, de iluminação, de creche. Então eu acho que algumas dessas prioridades estão invertidas. São coisas necessárias, mas elas acontecem fora da ordem que elas deveriam acontecer. O Rafael faz isso e faz isso muito bem, essa conservação do grande centro. Mas eu sinto que falta um investimento do prefeito, por exemplo, para que a gente consiga diminuir a burocracia e novas empresas consigam ser abertas em Curitiba, para que a gente consiga mobilizar e recuperar o centro de Curitiba, para que nós possamos atender os moradores de rua, porque hoje temos diversos moradores de rua. Não vejo uma campanha de combate às drogas em Curitiba, nem de conscientização,
e nós estamos perdendo adolescentes para o crack, para a cocaína. Né? As drogas tomam conta das ruas. As pessoas não se sentem seguras na nossa cidade. Apesar de que a iluminação dos bairros, principalmente do centro, está bem cuidada. Mas quando você se afasta um pouquinho desse grande centro de Curitiba, essa falsa segurança desaparece. Então, eu acho que ele tem os seus acertos, mas tem também os seus erros. Por exemplo, a terceirização da saúde em Curitiba, eu não vejo com bons olhos, não vejo isso como sendo benéfico. Acho mais caro e menos eficiente para atender a população. E da educação? A educação diz que ia resolver o problema das creches em 90 dias e nós continuamos com a falta de vagas nas creches. O ensino fundamental continua patinando, os nossos professores municipais estão ao par dos professores estaduais, sendo praticamente pisoteados e negligenciados pela atual administração. Então eu acho que uma visão mais humana um pouco, talvez, do Rafael, para com os funcionários e para com as pessoas que mais precisam da prefeitura. Nós estamos bancando ônibus novos, né? O que parece muito legal, mas nós estamos bancando os ônibus novos para as concessionárias de serviço público. Eles deveriam fazer isso, não a prefeitura bancar o que é obrigação do concessionário. Então, às vezes, a população se sente até atendida, mas a que custo? Quanto isso custa para a prefeitura? O que deixou de ser feito para que os Gulim ganhassem ônibus novos da prefeitura? Qual foi a área da saúde, da educação, da segurança que ficou com menos dinheiro para que essa obrigação do transporte público fosse suprida pela prefeitura? Então, infelizmente, eu discordo de algumas coisas e das maneiras com que o Rafael as faz. Mas, por exemplo, fui ao passeio público no Natal e me emocionei porque a revitalização daquele parque me trouxe ótimas lembranças de quando eu ia lá com o Requião prefeito e tínhamos até um mini zoológico lá e era uma coisa maravilhosa. Então, o Rafael tem os seus méritos e seus deméritos. E eu acho que nós discordamos muito mais na maneira de atender a população do que na maneira de cuidar da cidade. Eu acho que as nossas listas de prioridades seriam um pouquinho diferentes. Legal. Eu agradeço a entrevista aí, deputado. As portas estão abertas aí da TV Transamérica e sucesso ao MDB aí em 2020 nas eleições. Obrigado, Guazelli, pelo espaço. Obrigado a vocês pela paciência, 1 hora conversando com a gente. E se você ainda aguentar, entra nas redes sociais, procura o @requiãofilho no Instagram, Requião Filho no Facebook e www.requiãofilho.com.br. E agradeço a você. Grande semana, grande abraço. Semana que vem estamos de volta. Até!